Nessa mesma data, estava com os irmãos, né, no aniversário da igreja. Passa rápido. Lembro que eu trabalhei aqui com o texto de Atos 2, propondo então que nesse ano que se iniciava, não é? Novo ano da igreja, como aniversariante, vocês pelejassem por ser sempre aquilo que uma igreja, só em sendo, é igreja, que é uma comunidade cheia do Espírito Santo. Espero e vejo, né, que tem sido assim, pelos testemunhos, pela alegria, debaixo da graça e do cuidado de Deus. Inclusive naquela ocasião também nós cantamos o que cantávamos há pouco aqui, por tudo que tens feito, por tudo que tem sido. Era o grupo aqui das células de Santo Amaro e afins, não é? Cantando essa canção que traduz bem o sentimento dessa hora. Hoje, diferente do que normalmente eu faço por uma questão de formação e característica, que é a exposição bíblica, que é pegar um texto e, não é, tentar pegar de cabo a rabo, eu queria, para essa noite de aniversário, trabalhar um pouquinho diferente com vocês. Eu queria defender aqui um princípio, e eu vou defendê-lo olhando para a Bíblia e para a história da igreja. Então, é claro, a gente não deixa uma coisa para abraçar outra. Então, ano passado, né, o pastor dizia, seja cheio de Espírito Santo, e agora não, agora continua sendo cheio de Espírito Santo, cada vez mais. Esse negócio você pode se encher do Espírito Santo. Torresmo, não é? Glicose, cachaça, até dinheiro. Se você se encher muito, você está numa área de risco muito grande. Se encher de você mesmo, se encher de ego, se encher de diploma. Qualquer coisa que a gente se enche, sempre é uma faca de dois gumes. O Espírito Santo não. Quanto mais você se enche, melhor. Até porque a Bíblia diz que para se encher dele, você tem que se esvaziar de tudo que não é ele. Então, é claro, você vai ficar melhor. Então, continue com o Espírito Santo. Mas o princípio que eu queria, nessa noite, trabalhar com vocês aqui, eu acho que esse negócio está descendo. Não sei se é a minha impressão. Se ele descer, a gente vai apertando aqui, não é? E eu queria trabalhar esse princípio a partir de uma carta da Bíblia. Mas, de novo, sem ficar passeando por ela como eu gosto de fazer. Eu quero falar da carta, que é a carta escrita por Paulo aos Colossenses. E aí na sua Bíblia, então, tem esse nome, a carta aos Colossenses. Se você quiser abrir, fique à vontade, fique aí no primeiro capítulo, eu vou apontar para um ou para outro momento dela. Mas eu queria começar, para defender esse princípio, que daqui a pouco eu vou trabalhar aqui, contando para você como é que nasce a carta aos Colossenses. Eu podia pegar outro texto, podia pegar uma outra situação, mas eu acho que essa é bem própria. Quando você lê Colossenses e você vê Paulo dizendo a esses irmãos que ora por eles, que busca perante Deus com intensidade por eles, uma expressão como aparece no verso 1 do capítulo 2 de Colossenses, onde Paulo diz, eu tenho travado perante Deus grande luta por vocês. E quando você, se puder olhar nesse texto, nos originais que ele nasceu, não é? Que ele nasceu na língua grega, vai encontrar uma expressão, por exemplo, como a que está aqui no primeiro capítulo, quando Paulo diz que intercede por ele sobremaneira, ele usa a expressão grega agonizo, da onde vem agonizo, agonia, ou seja, eu estou em agonia perante vocês, é a oração intensa, a entrega. Você fala, que coisa linda, não é? Esse pastor apaixonado por essa igreja. E a gente está acostumado a ligar igrejas no Novo Testamento, especialmente, a figura de Paulo, porque lemos que Paulo era um missionário fantástico e que ia no seu trabalho expandindo e abrindo igreja para todo canto. Bobeou, ele abriu uma igreja, não é? Espirrou, pum, igreja. Então ele vai pela Galácia, ele vai pela Panfilha, ele vai por várias regiões, ele vai pela chamada hoje Turquia Asiática, ele vai abrindo igreja. Você vai ver na epístola dele para um monte de igrejas.
E aí, é claro, são histórias que relatam a paixão, o compromisso, o cuidado, a cumplicidade desse homem com essas igrejas. Mas a carta aos Colossenses, onde ele diz: eu agonizo por vocês, eu batalho por vocês, eu sei detalhes da vida de vocês, e ele mostra com o texto que ele sabe, ela tem uma informação diferente. Porque sabe quando Paulo esteve com eles? Sabe quando Paulo foi lá? Sabe quando Paulo pisou nesse chão de Colossas, o nome da cidade? Jamais! Ele nunca foi lá. Ele nunca pisou lá. Eles nunca o viram face a face, nem ele os viu face a face. Ele conhece a cidade, ele sabe que ela tem esse nome bonito por causa da lã das ovelhas abundantes lá, a lã chamada por eles de Colossini. Mas ele nunca foi lá. E aí você diz: mas como é que tem tanta paixão? Orar agonizando, conhecer detalhes, se preocupar. É porque, embora ele nunca tenha estado lá, fisicamente, pessoalmente, não tenha sido ele o plantador, o implantador dessa igreja, ele se via um com eles por uma questão. E aí está o princípio que eu quero trazer para você nesse próximo ano aí como igreja. Ele não foi, é verdade. Mas aonde essa igreja nasce, onde essa história começa? Essa história começa no capítulo 19 do livro de Atos. Paulo está em Éfeso. Paulo está na cidade de Éfeso. Parte dos seus empenhos missionários. E lá em Éfeso, um lugar de passagem bastante numerosa das pessoas por conta do comércio, da localização e etc. e tal, Paulo resolve gastar um tempo de qualidade naquele lugar e fica lá no mínimo 2 anos e meio. Isso a gente consegue perceber na Bíblia fácil, os 2 anos e meio, juntando as cenas e os fatos, talvez um pouco mais. E na cidade de Éfeso, percebendo que os novos convertidos, que aqueles que iam entregando a vida a Jesus, ficavam sempre muito à mercê de falsos mestres, dos velhos mestres da tradição judaica, das mentiras seculares e mundanas, das vãs filosofias tão comuns naquele tempo como são hoje também. Ele resolveu começar uma classe, um classão assim de escola bíblica. Não era dominical, era diário. Ele usava as dependências de uma escola chamada Escola de Trajano. E ali então, nesses 2 anos e meio, Paulo, dizem os estudiosos, em média por 4 horas e meia, um pouco mais que isso, todo dia ensinava para quem chegasse. Para quem chegasse. Ele não estava preocupado quantos alunos são, já pagaram a mensalidade, vieram, como diz lá em Minas, na minha terra, de fardinha, de uniforme, são bagunceiros ou não. Qual a procedência do sujeito ou da sujeita? Não. Chegava ali, era bem-vindo e ele ensinava. Alguns ficaram por mais tempo, ganharam têmpera, ganharam força, ganharam caráter, ganharam sabedoria bíblica, porque iam todos os dias. E lá, nessa escola em Éfeso, um dos alunos muito dedicados era um moço chamado Epáfras, que é a contração de Epafrodito, como o Beto é de Roberto. Então o nome dele era Epafrodito, um lindo nome para você pôr em quem nascer na tua família, e ele te odiar o resto da vida, não é? Mas para ficar fácil, Epafrodito, a rapaziada chamava de: e aí, Epáfra, como é que tá? Esse Epáfra, terminado o tempo do ensino de Paulo naquele lugar, percebendo o apóstolo, a firmeza do moço, o abençoa, e diz a história bíblica, e diz a história da história, que ele vai para a região chamada região do Lico, o Vale do Rio Lico, ainda hoje uma das regiões mais férteis de todo aquele espaço da Galileia antiga. E ele vai por aquela região, recém-formado, seminarista, cheio de vontade, não é? E ele abre ali 3 igrejas às margens do Rio Lico: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Por isso, na carta aos Colossenses, no capítulo 4,
Se você depois der uma espiada ao longo da semana lá na sua casa, você vai ver que Paulo diz: olha, eu ouço de vocês, do empenho e da vida bonita que vocês têm, e vejo a paixão de Epáfras, o vosso pastor, por vocês, Colossenses, capítulo 4, verso 12, pelos de Herápolis e pelos de Laodiceia. Também no capítulo 4, no verso 16, Paulo diz: olha, ele está levando uma carta para vocês, o Epáfras, vocês leiam aí em Colossos e depois troquem com a igreja de Laodiceia, porque tem uma carta indo para lá também. Então vão ler uma carta numa igreja, a outra na outra, e trocam as duas cartas. Como é que vai surgir essa carta? Paulo apóstolo foi preso algumas vezes na vida, e nem era corintiano como eu, não é? Mas foi preso pelo menos em 3 lugares. Com certeza foi preso em Roma, com certeza foi preso em Éfeso e com certeza foi preso em Cesareia. Essa carta provavelmente parte da prisão de Roma. Essa é uma carta chamada carta, ou dentre as cartas da prisão. Quando Paulo é preso a primeira vez em Roma, e a motivação para isso é a perseguição dos judeus, não é uma prisão por conta do Império Romano. O Império Romano, canalha e calhorda que era, só abraça. Quando ele é preso ali, nessa primeira vez, ele produz algumas cartas. Estudiosos divergem se foi todo o tempo em Roma, se foi um pouco em Éfeso. O fato é que essa é a primeira prisão, porque depois ele vai ter uma segunda prisão em Roma, da onde ele não mais sai. Ele sai para o martírio, ele sai para a morte. Nessa primeira prisão, as cartas que surgem são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. No intervalo entre essa prisão e a próxima de Roma, Paulo vai escrever mais 2 cartas, Tito e 1 Timóteo. E preso pela segunda vez em Roma, então, aguardando a morte, ele escreve aquilo que a gente chama o Canto do Cisne, o último escrito de alguém, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta é escrita na cadeia. Por quê? Porque Epáfras, o tal pastor que abriu a igreja de Colossenses, foi visitá-lo. E o texto é claro dizendo isso. E ao visitá-lo, Paulo pergunta: puxa, como é que está aquela igreja que eu amo? Sem nunca ter ido lá. Como é que está aquela igreja pela qual eu agonizo? Sem nunca ter pisado lá. Como é que está aquela igreja pela qual eu luto perante Deus? De novo, verso 1 do capítulo 2, em oração, e não é pouca luta. E Epáfras diz: olha, Paulo, tá legal, a congregação lá tá bombando. Tem os probleminha, não é? Quem não tem? E aí Paulo diz: quais são os probleminhas? Ele fala: olha, o que está pegando mesmo são 2 coisas. Primeiro, tem uma filosofia muito em voga aí, não é? Em todo o solo do território onde estamos. Chama-se gnosticismo, etc e tal, não vou entrar em detalhe dela aqui. E esses caras ficam buzinando lá na orelha deles que seria legal, eles nem precisam abrir mão de Jesus, mas dá uma passadinha lá, não é? Para ver também o que a gente acredita. E os judaizantes, aqueles que vieram da fé judaica e que continuam presos a alguns ritos e etc e tal, que quase divulgam a notícia: olha, Jesus é uma gasolina boa, mas dá para botar um Bardal B12 nele. Como se algo melhorasse a Jesus. De novo, não precisa abandonar Jesus, mas que tal Jesus mais circuncisão? Que tal Jesus mais a guarda disso, o evitar comer aquilo? E Paulo diz: não, peraí. Isso é retroceder no Evangelho. Faz o seguinte, Epáfras, tem caneta aí? Papel? Como diria o grande filósofo Didi Mocó, escreveia. Paulo quase não escreve, ele sempre assina no final só, por conta até dos seus problemas com a visão. E aí então ele manda um bilhete amoroso para esses irmãos, elogiando, reafirmando o seu compromisso pessoal, mas também admoestando, cuidando, protegendo, dizendo: tomem cuidado com os lobos. E aí, Marcelão, o que tem isso a ver com Colossenses? É porque esse é o bilhete. Esse foi o bilhete que ele escreveu. Bom, qual é o princípio que está por trás disso? Que eu gostaria que você entendesse que é um princípio muito bacana
para a vida como um todo. Para você como marido, para você como pai, para você como esposa ou mãe, para você como filho, para você como moço e moça nesse mundo maluco, para você como profissional, seja lá onde você atue, para você como cristão e para nós juntos como comunidade de fé. O princípio que a gente aprende com essa história, eu acho que você já meio intuiu aí, é que na vida, o que te importa, o que é problema teu, o que é parte sua, é aprofundar. Estender é problema de Deus. Na vida, o que te cabe, o que te compete, nas oportunidades que Deus dá, no pouco ou no muito com o qual você convive agora, nas portas que a vida te abre ou no momento onde ela te fecha algumas, não importa. O que te compete na vida é aprofundar, deixa estender, deixa o alargar com Deus, Ele sabe fazer isso. Veja, Paulo nunca foi lá, mas você percebe, ele está lá. Os seus braços se estendem até Colossos na pessoa de Epáfras, porque ele aprofundou durante 2 anos e meio numa classe, botando o pescoço a risco perante o Império Romano, sem se preocupar com os alunos no sentido que será que vão produzir muito, será que essa vaca dá leite? Não, ele aplicou o melhor que ele tinha lá, 2 anos e meio, todos os dias, 4 horas e meia por dia, ensinando as verdades que ele recebeu do próprio Cristo. E de repente isso pega nesse moço chamado Epáfras, e ele sai abrindo igrejas, vivendo a fé, levando o Evangelho. É claro, não foi só com Epáfras que Paulo fez isso. Mencionei há pouco outro discípulo famoso, Timóteo, sucessor de Paulo, no pastoreio da igreja de Éfeso e de outros trabalhos tão importantes. O que importa é aprofundar, estender é com Deus. Nós vemos uma cultura mentirosa que tenta nos convencer ao contrário. Lá no seminário, quando chega um aluno novo, cheio de ideias, de vontade, cuspindo fogo, pedindo um demônio para peitar. Às vezes eu olho e falo, não me leva a mal, mas há uma regra básica, e a chuva nos ensina, que antes de chover, troveja. Você não trovejou nada ainda, meu companheiro, não você está falando que chove, mas não pinga uma gota dessa tua roupa aí. Vai trovejar primeiro, espera que a chuva Deus manda. Esse princípio, meus irmãos, é muito prático, mas o não percebê-lo causa grandes transtornos. No casamento, quando ao invés de se aprofundar, se foge. No trabalho, onde ao invés de se aprofundar, vira-se lobo para combater lobo que está te sacaneando, ou seja lá como é que você chama a situação. Na vida como um todo, onde o mundo ensina que você é o centro do universo, e todas as coisas ficam em torno de ti até o bel prazer. O irmão dizia sobre a igreja ter crescido, ter avançado, e ao mesmo tempo, com sutileza e sabedoria, o cuidado de não nos reconfortarmos nisso, porque tem muita gente que ainda não conhece a palavra de Deus. Fato. Uma das melhores canetas da nossa literatura chama-se Guimarães Rosa, e num dos seus textos mais conhecidos, Grande Sertão Veredas, um dos seus personagens mais conhecidos, tem uma frase que eu gosto muito: o animal saciado dorme. O animal que comeu e encheu a barriga dorme. E é quando ele dorme, muitas vezes, que ele vira presa fácil. Saciou, estou tranquilo, está bacana. Aprofundar é a tua missão. Repito, como pessoa, como membro de uma família, como cristão, como membro de fé. Essa é a história de Paulo. Essa foi a história de Moisés com Josué, lembra? Moisés aprofundou na vida de Josué, aprofundou na relação, no cuidado daquele moço. E quando Josué morre, não há um hiato da história, porque o mesmo versículo que diz que Josué morreu é precedido por um que diz:
que Moisés morreu, diz Josué assumiu. Jesus aprofundou de maneira muito prática, quando o assunto é ministério, em 3. Não é verdade? Porque Jesus tinha 12. Um pipocou na saída já. Queimou a largada. Lembram? Um que vivia a camisa do Figueira, Judas Iscariotes. Queimou na largada. Ah, tem figueirense aqui, vai ficar chateado. É claro, eu falei que você ficar chateado mesmo. Eu falei, só vai eu. Veja, um já descarta. Os outros 11 a gente sabe que muitos tinham o seu trabalho, evidente e tal, mas protagonismo eram 3 que tinham, e todo o tempo é por isso que você vê que diz que Jesus estava ali do lado dele e os 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Não é à toa que vão ser os 3 grandes pastores da igreja no seu nascimento. Não é à toa que na tua Bíblia, além de Paulo, você tem livro de quem? De Pedro, de Tiago e de João. Jesus aprofundou nesses camaradas, confiou neles, dedicou tempo a eles. Estamos falando de uma galeria onde esse princípio é defendido em nobres cenários. Jesus com os discípulos, Moisés com Josué, Paulo com Epáfras. Mas eu quero ser contundente, o que eu vim aqui hoje te falar isso, você tem que aprofundar. Você tem que aprofundar na tua vida. Vivemos tempo raso. É o mal da nossa época, superficialidade. Tudo é muito raso. Igreja corre o risco de ser raso. J.I. Packer, o grande teólogo, que diz que nunca houve uma igreja tão grande na face da terra em extensão. Tem a extensão de um oceano, diz ele, mas a profundidade muitas vezes de um pires. E eu louvo a Deus que sei que aqui vocês levam a sério essa ideia de crescer no caráter de Cristo. Mas é verdade, nunca teve tanta religião cristã, nunca teve tão pouco retorno. Você tem dúvida disso? É só olhar para o mundo, não é? É só olhar para o mundo. Mas deixa eu te trazer mais umas referências históricas e modernas, porque você vai falar, mas isso aí é coisa para o Josué e para o Moisés. Eu sou Marcelo, pô, ai de mim. Isso é coisa para Paulo e Epáfras, não é? Não dá. Quero te contar algumas histórias para mostrar para você como esse princípio bate firme quando o assunto é ser cristão em comunidade de fé. Vou contar aleatoriamente. A relógio está ali, vou tentar, nem sei que hora que eu comecei, mas vou falar algumas histórias para você. Me avisem aí quando for para eu parar. Tá bom? Primeira história que eu quero te contar é a história de um cara chamado Walt. Como Walt Disney. Walt. Ele é mais Walt ainda, porque não tinha o T no fim. Walt era um sujeito que tinha a 6ª série primária. E aí um dia, ele que morava num bairro da Califórnia, onde todo mundo jurava que nem Deus conseguiria plantar uma igreja, era assim que o bairro era conhecido, os irmãos lá compraram uma casa e começaram um trabalho com pouca gente, como vocês relataram aqui o começo dessa igreja. Tudo que eu estou falando aqui tem fato, hora e documentos, tá bom? Porque às vezes você conta história, cara, isso é história, eu odeio história que não é história, né? Pois bem, o Walt começou a participar naquele grupo, e pouco tempo participando, deu na teia dele que ele queria ser professor da escola dominical. Um homem bastante simples, bastante, como diz meu pai, bronco, 6ª série, pouca habilidade, formação acadêmica bem limitada. E ele foi então ao pastor do grupo e falou: pastor, eu queria uma classe de escola dominical para ser professor. O pastor deu aquela mirada no sujeito e deve ter pensado: como é que eu falo de um jeito que não é o jeito, que de verdade é o jeito? Porque o jeito é: você está louco, você é mal letrado. Ô meu irmão, não leva a mal, mas precisa ter mais conteúdo para o negócio. E o pastor, malandramente, não é? Teve um lampejo, sei lá de onde, e falou: olha, nós não temos nenhuma classe para você dar aula, mas faz o seguinte, eu vou jogar no colo dele, acostumado com um crente que pega tudo pronto, falou: deve ser mais um deles.
Se você achar por aí alunos, gente nova que você traga para a igreja e que dê uma classe, pronto, a gente acha o espaço aí e você vai ter a sua classe. E o pastor foi embora tranquilo, falou, resolvi o problema, lei do engano. Porque ele não sabia que ele estava mexendo com um cara que talvez nem pensasse assim como eu estou te dando redondinho, aprofundar, mas que vivia isso em seu espírito. E aí o tal do Al saiu na rua, e a primeira virada que ele deu de esquina, ele encontrou um garoto. Um garoto, filho de pais separados, e que gostava de jogar bolinha de gude. Na minha terra chamamos burca. Pá. Ele falou para o garoto, menino, você gostaria de ir numa escola dominical? E o menino, que é quem me conta a história, falou que era escola, eu estava fora. Eu não ia na minha, quanto mais na dominical. Eu não ia na semanal. Falou, não, estou fora. E ele viu o garoto jogando e falou, e eu posso jogar com você? E o garoto olhou para aquele tiozão, joga aí, tio. Mal sabia ele que o Al era craque em bolinhas de gude. Era o terror da rua quando era garoto. Verdade? Ajoelhou e acabou com o cara. Rapelou. Deu pipeta de rosca. Jacarezinho banguela. Tudo os negócios que quem é do ramo sabe. Pá, 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 pá. Deu meia hora, o menino estava, né? Por onde fores irei. Você tem mais amigo que gosta de jogar bolinha de gude, assim, do jeito que eu estou te falando? Ele falou, não, pera aí que é já. Voltou com 12. Ou seja, temos aí o quê? 13, que é o quê? A classe do O. Ele falou, eu jogo com vocês e ensino os truques, mas vocês têm que ir comigo na escola dominical. Nós vamos para o inferno com você, não é? Ensinar a gente a jogar isso aí. Agora, guarde os números, não perca. 13, 9 de pais separados. 9 de pais separados. Um dos meninos, que é quem me conta a história, só foi conhecer os pais quando ele tinha 18 anos. Quando ele nasceu, os pais já eram separados, ambos alcoólatras, e a mãe internada vezes seguidas por surtos psicóticos. Ele só conheceu a mãe e o pai quando ele tinha 18 anos e foi ser testemunha para um ajuizamento oficial de um processo de divórcio que a mãe havia impetrado sobre o pai. O Al chegou na igreja no domingo com aqueles molequinhos tudo banhado, roupa de ir na missa, porta do pastor. O pastor abriu e falou, ó, não é? Ô pastor, minha classe. Foi um puta de um rebu. Desculpe. Prostituta rebu, não é? E aí, é porque eu sou meio all, né? Eu também fui buscado assim. E aí o que aconteceu? Tuxa esses caras na cozinha. Tem uma lousa velha, busca lá e limpa. Bom, para encurtar a história, daqueles 13 meninos, 11 são pastores em tempo integral hoje. Um deles chama-se Howard Hendricks, que é quem me conta a história. Tem uma foto dele aí. Esse moço. Faleceu já há alguns anos. A maior autoridade nas últimas 10 décadas do cristianismo moderno sobre educação cristã. Meus alunos de pregação, quando chegam na aula, o que a gente vai ler de pregação? Os livros de pregação, Lloyd Jones, Shedd, Randall, não. Você quer pregar direito, você não vai ler nada antes de ler um livrinho pequenininho, escrito por esse sujeito chamado Ensinando para Transformar Vidas. Vai e só volta para a aula semana que vem se você ler isso. Senão, por favor, nem aparece aqui. Eu estudei bastante tempo. No meu curso de teologia foram 25 anos e meio. Não pede para explicar, é complicado, uma hora eu explico. Meu filho falava, ele é pequeno, pai, você repete muito, né? Eu estudei com muita gente legal, verdade, assim, sem nenhuma pretensão. Falo isso com quem está falando em família aqui. Eu pude ficar uma semana ouvindo na minha frente Dr. John Stott me ensinando, James Houston, enfim, Edgar Gestenberg, a maior autoridade do mundo em salmos. Mas tem um monte de gente que eu gostaria de ter estudado assim ao vivo, que não deu. E se você me falasse, Marcelão, me dá uma lista de 10, ia ser muito difícil separar de tantos que eu queria ter estudado assim cara a cara, 10.
Mas se você falar, me dá um, eu não tenho a menor dúvida, Howard Hendricks. Quem estudava no seminário de Dallas com o Dr. Hendricks dando aula, pregadores que a gente admira por aí, quem gosta de ler, o pessoal que estuda, Charles Swindoll, Tony Evans, não é? Pais que leram Limites, a coleção Limites para os Filhos, Townsend, John Townsend, não é? Ray Stedman, gente a quem a gente deve tanto aí na nossa formação. Todos eles estudavam em Dallas, e quando você perguntava para alguns aonde você estuda, eles diziam igual quando o Zico era jogador do Flamengo, e eu perguntava para o meu pai, que time que você torce? Meu pai dizia, para o Zico Futebol Clube. Ele mais 10, seja lá quem for. Essas pessoas costumam dizer, eu estudei em Howard Hendricks. Eu estudei em Howard Hendricks. Famoso, celebrado, querido, amado, falecido. Agora, atrás dele tem um homem chamado Wall, que fez o quê? Aprofundou. Estender não é problema seu, nem era do Wall. Aprofunda. Howard Hendricks escreve com essas palavras: ele estava longe de ser a pessoa mais inteligente que eu conheci, mas tudo que ele pregava ele vivia, e ele me amou mais que meus pais me amaram. Então veja, aprofundar é o segredo. De novo, o mundo é mentiroso. Profissionais, um médico, o cara acaba de se formar, tem tudo para ir bem e é pego num sistema de corrupção e de sacanagem enorme, porque ao invés de aprofundar e ser um bom médico e deixar que a sua habilidade... Não, falaram para ele que tinha um atalho onde ele conseguia, por pouca picaretagem, conseguir muito retorno. Sabe do que eu estou falando? Em toda instância, universidade, administrador, políticos de toda monta, onde o cara, ao invés de aprofundar, fica preocupado em estender. Aprofundar é a tua responsabilidade, estender é problema de Deus. Só um parênteses, quando você aprofunda, tem uma tendência de dar um eco do caramba esse negócio, sabia? Howard Hendricks já morreu, mas anos atrás ele estava dando um curso para professores de escola dominical dos Estados Unidos inteiro, que vinham para assistir quando ele estava presente, era um imã para isso. Deus, né, abençoou com dons e talentos incríveis. Era na igreja, a famosa igreja de Moody, a igreja que foi fundada e pastoreada pelo grande evangelista Dwight Lyman Moody, Chicago. Ele era um dos preletores. Na hora do café, o pessoal fica em cima dos preletores com carinho e tal, então ele deu uma escapada, ele mais um preletor, e foram numa padaria do outro lado da rua para poder dar uma respirada. E quando ele estava lá, entrou uma senhora, 83 anos, com a pastinha do Congresso. Era uma professora de escola dominical. Tinha vindo de Minnesota, ela tinha viajado uma noite inteira, mais de 19 horas de ônibus, 83 anos, para participar daquele congresso. E eles então perceberam que ela estava com a pasta e disseram, olha, por favor, senta. E ela contou a história para eles. Veja como esse aprofundar é bonito, e como ele ecoa. Ela falou, eu dou aula numa classe de alunos de 12 a 14 anos. Tem 65 matriculados no geral da igreja, mas que vão mesmo, eu tenho 16 alunos. O Howard Hendricks disse que cutucou o cara, falou, com 16 alunos, eu já ia querer escrever um livro para dizer, olha como eu sou bom, porque ninguém está mais dentro da escola dominical. Ela tinha 16. E ela tinha viajado uma noite inteira para aprender um pouco mais, para ver como é que ela podia ensinar melhor aqueles moços. O detalhe é que aquela mulher, nesses anos que ministrou naquela igreja, aonde ela trabalhou, dando aula nessa classe, naquele momento, de 16 alunos, tem 84 ex-alunos que estão no ministério em tempo integral. 22 deles formados em Dallas, alunos também de Howard Hendricks. Aprofundar pega. Aprofundar é o segredo. Aprofundar é o segredo. Esse é o segredo. João 15, vara da videira. Mas vamos pegar mais uma história, não é? Tem sempre mais uma história. Hoje eu vim aqui contar a história. Sempre vem aqui, fica pregando bastante. A outra história é de um outro homem. Tem uma foto dele aí também. Olha lá. Sabem,
Não, né? Esse que é o problema, a gente sempre sabe quem é a pessoa errada. Fosse eu, você saberia, né? Marcos Feliciano, Malafaia, Edir Macedo, não é? Apóstolo Valdomiro. A gente tem que ser, a gente precisa rever quem é que a gente conhece na vida. Mas vamos lá. Oswald Smith, quem falou? Levante a mão. Isso. Conhecido como, parabéns, meu irmão. Parabéns. Conhecido como Mr. Missões. Pastor da Igreja dos Povos, Toronto, Canadá. Que quando a gente mal ouvia falar em missões como depois modernamente se fala, eles já tinham 2.500 missionários enviados daquela igreja para o mundo todo. Escreveu um livro chamado Paixão pelas Almas, que nos tempos idos dos batistas era obrigação batista ler a Bíblia e esse livro, para ter paixão pelas almas. Foi o livro que no mundo inteiro mais influenciou pessoas em direção ao movimento missionário. Nunca houve um outro texto que tenha sido reputado como tal. Oswald Smith era um homem que pensava missões diuturnamente. Mas eu, ouvindo Paul Smith, o filho dele, o Paul disse uma coisa muito interessante. Ele falou, não é assim que funciona, mas imaginemos que fosse. Que quando a gente chegar lá na glória, não no bairro da glória, né? Vai estar lá o Senhor no seu sublime trono. Vamos supor que fosse uma fila na frente do trono. E a fila fosse assim, crentes que mais se dedicaram, crentes de tal, enfim, crentaço, mais perto. Aí aqueles crentes mais, né, more or less, meio da fila. Corintianada mais pro rabo. E lá na ponta aqueles que chegaram, mas que tem as pontas da asa faiscada. Bateram na porta do inferno e escaparam na última lambada. Isso eu estou botando, é claro, a história do Paul. Ele ia falar assim, ele é mais educado e refinado que eu. E ele falou o seguinte, eu não sei onde é que eu iria estar. Ele, Paul Smith, que hoje abraçou dirige todo esse ministério do Pai. Falou, mas uma coisa eu sei, lá na frente, mas bem lá na frente, eu veria a nuca do meu velho e saudoso pai. Porque meu pai adorava a Deus, ele amava o mundo, tudo que ele pensava era missões. De um pirulito que ele ganhasse, a uma oferta de $30.000 que ele ganhasse, de um livro que ele, enfim, de um copo, tudo na vida de Oswald Smith respirava missões. E a gente absorveu fácil aquela informação, sabendo quem era o pai dele. Só que ele nos surpreendeu contando uma outra coisa. Ele falou, agora, bem lá na frente do meu pai, bem lá na frente, a gente ia ver uma outra nuca, e aí é de uma senhorinha, baixinha, grisalha, com um coquezinho assim. Por quê? Porque essa mulher cruzava o Canadá, onde eles moravam, super gelado, de 12 meses do ano, 11, tem duas temperaturas lá, né? Freezer e morreu, né? As duas têm. Ela cruzava andando mais de 5 quilômetros a pé para chegar na igreja todos os domingos, sem nunca faltar, e dar aula numa classe de 5 meninos. Por coincidência eram meninos, não tinha uma menina naquela classe. E aí você imagina, você tem uma classe de 5, numa temperatura dessa, quando está o avivamento dos avivamentos, foram 5. Então, por vezes ela deu aula para 3, por vezes para 2, por vezes para 1, às vezes para 4, muito raramente para 5, e por vezes ninguém estava lá, ela ajoelhava e ficava no período da aula inteira orando um por um deles. Um dos meninos, Oswald Smith. Aprofundar é o segredo. E o Paul Smith diz, foi ela que quase sempre partia do mesmo texto, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque também era muito simples e singela. Foi ela que abriu o coração do meu pai para esse texto. Esse texto entrou e nunca mais saiu. Então, se
vocês perguntassem para o meu pai, quem ia estar lá na frente da fila e dizer, eu não, ela ia. Sabe o nome dela? Também não sei. Mas eu sei que tem 2 lugares que essa mulher é conhecida. Ela é conhecida e amada no céu. E ela é conhecida e odiada no inferno. E quero que ela seja mais e mais odiada no inferno. Cada vez que chegar alguém no céu, tem a ver com a história dela. Mas eu tenho uma última história. E aí, aguenta aí. Bom, essa história eu não sei nem por onde eu começo. Porque é coisa tão grande, do ponto de vista... é verdade, eu vou entrar na história. Tá? Um garoto estuda no colégio, ganha um Novo Testamento, na verdade não era nem o Novo Testamento, é o Evangelho de João, lê aquilo, começa a se balançar todo por dentro, porque aquilo fala com ele. Garoto ainda, terminando ali o seu colégio, aos empurrões, e numa cruzada, logo depois, pouco tempo depois, meses depois, que Billy Graham, o grande evangelista, fez na cidade dele, ele foi e entregou a vida para Jesus. Ele terminou o colegial e ele entrou na universidade. Em 1957 ele estava na universidade. Ele orava todo dia com 2 amigos dele, que fizeram parte da mesma história anterior lá do colégio. E um dia Deus falou para eles, daquele jeito que a gente sabe, que Deus não fala, alô, alô, mas todo mundo sente a mesma coisa no coração, porque estavam unânimes em oração. E Deus pôs no coração deles uma preocupação pelo México. Pelo México. O México sempre foi vítima de tragédias de cunho natureza e de cunho politiqueza. O México sempre sofreu muito. O México é uma terra de ódio patente. Quando você vai à capital mexicana, onde está a grande catedral católica, você pode visitar o que está por baixo dela, que era o grande templo da tradição de Incas e Maias. E eles construíam em cima, matando aqueles caras e dizendo, aqui quem tem o poder somos nós, os cristãos. Imagina quanta coisa ruim emana de um lugar assim, não é? Pois bem, eles se apaixonaram pelo México e eles foram evangelizar, os 3. Pegaram as férias da escola deles, da faculdade, e ao invés de passear, foram para lá. Fizeram isso em 57, 58, 59. Em 1960, Deus colocou um outro impulso ao coração deles, que fossem até a Espanha. E eles foram. Juntaram uma graninha e foram. Sabiam nem o que fazer lá. Chegaram lá, evangelizaram, ficaram felizes, mas ao mesmo tempo profundamente limitados, porque diziam, bom, agora a gente viu a Europa, a gente vivia nos Estados Unidos, ouve falar, mas e a Europa está precisando, e eles ficaram afoitos, eles queriam mais gente, eles queriam continuar fazendo. Em 63 eles voltaram à Europa pela 4ª vez, e agora eles convidaram alguns cristãos com correspondência e carta. Estamos falando de 1957, não tem essa mamata que a gente tem hoje, não é? E que infelizmente nem sempre a gente usa para essas coisas. Mas eles conseguiram chegar na Espanha, os 3 e mais 2.000 pessoas, todas voluntárias. Começava aí a história de um dos maiores trabalhos de missões de toda a história da igreja moderna. Isso chama-se OM, a Operação Mobilização. Eu vou encurtar os dados para vocês, mas hoje a OM tem 4.500 missionários trabalhando, enquanto eu estou aqui falando com vocês, em 120 países do mundo. A OM tem, na história dela, visitado mais de 125 países, pregando o Evangelho e estabelecendo bases. Leve em conta que o mundo tem 193 países, mais 2 que não são contados pela ONU como país. Taiwan não tem sua independência reconhecida e Vaticano, que está numa categoria especial. Ou seja, eles quase estiveram já em todos os países da Terra. Todos os países da Terra. O moço que eu falei para você que ganhou o Evangelho de João chama-se George Verwell. Eu também tive a grata satisfação de já estar com ele algumas vezes. Bastante contato com ele.
Foi dessa missão que eu tomei as maiores lambadas que eu já tomei ouvindo alguém pregar. Especialmente Frank Dietz, um dos seus líderes por décadas. Em 86 eles estabeleceram a base deles aqui no Brasil. Meu amigo Décio Azevedo coordenou, Humberto Aragão na sequência, enfim. Mas de novo nós temos uma história aí interessante sobre aprofundar, meus irmãos. Porque quem deu o Evangelho de João para o George Weber? Uma tiazinha que tem até nome de tiazinha. Essa eu sei. Doroteia. Doroteia Klepp. Ela morava numa casa bem humilde e do outro lado tinha um colégio. Os meninos ficavam fumando, pegando bituca, rodando na rua, porque os pais estavam tudo largados por aí, enfim. Escola pobre. E ela todo dia se debruçava na janela, curvava a sua cabeça todo dia e orava dizendo: Deus, salva esses meninos e usa eles para salvar o mundo. Singela, simples, coitada. Uma oração que hoje, se a gente escuta, a gente fala, coisa de velhinha, né? Pedir para Deus salvar meninos que vão salvar o mundo. Um dos meninos era o George Wever. E ele começou a ficar amigo dela. E aqueles dois que eu falei que oravam com ele também. Ela fazia bolinhos de chuva. Eu, para um bolinho de chuva, dou a cabeça, não é? Eles só tinham que orar. Eles entraram para estudar com ela e ela abria um mapa para orar. E eles começaram a orar pelo mundo. E ela também sabia pouca coisa da Bíblia, mas sabia João 3,16. Ela dizia: olha, nós temos que amar o mundo porque Deus amou o mundo. Nós temos que amar o mundo porque Deus amou o mundo. E aquilo pegou naqueles garotos. E como eu te disse, eles cresceram, foram para a universidade, foram para o México, foram para a Espanha. Teve um momento que eles estavam orando com o mapa, como a avó ensinou, e eles nunca deixaram de fazer. E um deles reparou o seguinte, falou: rapaz, você já reparou que os lugares onde a gente sonha chegar, porque estão as religiões mais distintas do cristianismo, os maiores contingentes de não cristãos da face da terra, o maior império da miséria e da dor, você já reparou que além de ficar longe, o melhor jeito de chegar lá seria pela água? Pela água. E aí eles se olharam e falaram quase juntos: um barco? Mas você não vai daqui para Angola num caiaque. Tem que ser um barco. Mas eles aprenderam com a mulher que tinha, lembra como princípio? Aprofunde. Estender é com Deus. Vamos fazer a mesma coisa. Se for tolice, Deus tira. Se for de Deus, nós só temos que fazer uma coisa: aprofundar. E eles aprofundaram e começaram a pedir para Deus um barco. Um barco que pudesse cruzar oceanos. Bem, daqui a pouco vocês vão ver o quarto dos barcos dessa história. Já 3 outros trabalharam e hoje descansam no asilo dos barquinhos cansados. Mas o fato é que esses caras conseguiram ter 1, 2, 3, 4 navios. Hoje tem um navio desses, hoje que eu te digo agora, exatamente enquanto eu te falo aqui, com 400 tripulantes, moços e moças, missionários treinados para missões de 60 países diferentes. E é assim que vem sendo desde que essa história começou. Os navios começaram em 1970 o trabalho. Eles já pararam em 480 portos de mais de 150 países. Vocês vão ver que o navio é uma biblioteca flutuante. Vários países muçulmanos, eles não podem chegar como missão, mas eles chegam como fazedores de cultura, divulgadores de literatura. Eles têm 5.000 livros no navio para ser vendidos, fora os que são doados, etc. e tal, consultórios médicos, odontológicos, etc. E esses navios de 70 para cá foram visitados, pasmem, por 47 milhões de pessoas. É muito número, não é? Uma velhinha que faz bolinho de chuva, não é? Aprofundar é o segredo. Estender é com Deus. E se te falo ao contrário, quer dizer, é mentira.
é mentira. O navio atual tem o nome de Logos Hope. O outro navio no meio do caminho foi o Dulos, o Servo. Um deles parou de funcionar porque encalhou na costa da Argentina, um encalhe daqueles que foi fatal para o navio. Eu me lembro quando o Dulos, nós recebemos o comunicado, tínhamos missionários da igreja nele, que ele tinha acabado de ser atacado por fanáticos muçulmanos e as bombas explodiram e 3 moços morreram e o navio teve problemas sérios. Faz parte de quem está aprofundando. Continuaram aprofundando. Eu podia passar a noite aqui te contando exemplos desses, mas não tenho a noite e acho que vocês já entenderam o que eu queria dizer. Está aí o vídeo? Pode soltar. Eu escolhi um bem curtinho. Eu vou ver lá, né? Está aí o caiaque. Todos esses moços e moças se mantêm, tá? Eles pagam para fazer a missão. Crianças muçulmanas. Onde são dadas palestras, cultos evangelísticos. Os livros sempre na língua da região, muito livro em árabe para os muçulmanos. Lá dentro, né, cotidiano, tem que ser tudo lá, o colégio das crianças. Esse é o George Wever. Eu nem lembrava que ele está nesse filme. E aí a moçada que está lá atualmente, né? Pode acender. E eu de novo te pergunto, é difícil até ligar isso a uma velhinha que orava na janela, né? Dorothea Klepp. Se você perguntar a qualquer missionário da OM, puxa, né? Como é que... Ele pode contar um monte de história, mas ele vai começar falando, tem uma senhora que chamava Dorothea, que aprofundou. Tinha recurso, tinha nada. Na verdade, ela tinha tudo. Ela tinha intuitivamente a noção de que aprofundar é que faz diferença. George Wever apareceu ali, eu nem lembrava. Ele usa direto essa blusa que é o mapa do mundo. Eu espero que ele tenha várias, porque senão deve estar bem cheirosa, né? Eu brinco aí, porque aonde ele vai ele usa, e aonde ele prega ele joga um globo, não é? Enquanto ele está pregando, aquele globo está indo para lá e para cá, e as pessoas que vão pegando oram por um país em orações rápidas, enquanto... Nós estávamos no Congresso Mundial de Evangelização na Coreia, éramos em 4.000, e não houve dúvida, quando alguém tinha que pregar para enviar 1.200.000 novos missionários jovens da Coreia, do Japão, para o mundo inteiro, prontos, sendo enviados para missões, não tinha, ninguém teve dúvida em quem seria o pregador daquele dia. George Wever. Se você me perguntar aí na tua vida, aprofundou, deu certo? Olha,
eu podia também te contar algumas histórias. Vou usar 3 minutos e terminar falando de algumas, para você dizer, contar da vida alheia é fácil. Uma delas é porque eu gosto e entendo que meu dom e chamado é ensino. Então, nesses anos dando aula na teologia, e eu vou me concentrar nela, foram 15 turmas formadas. E quem me conhece sabe, aqui na igreja inclusive eu já dei aula, que eu dou aula para 3 como se eu estivesse dando para 300. Não é? Tesão total, temperatura máxima. Pode ter 3, eu olho para mim tem 300. Não é? Não tem negócio de baixar a qualidade nem a pegada, porque eu fui chamado para aprofundar, estender não é problema meu. Não é? Vai que um daqueles 3 vai ser o próximo presidente da República, o próximo presidente da igreja menonita. Às vezes está dando aula para uma classe de 3 crianças. Hitler foi criança, sabia? O que ele aprendeu quando era menino? Luther King também foi criança, não é? Madre Teresa foi criança. Aliás, Madre Teresa de Calcutá, Calcutá no Egito, vocês conhecem a cidade dos mortos. Eles tiram os ossos e os cadáveres, às vezes ainda frescos da sepultura, empilham para morar nas sepulturas, dada a miséria do lugar. Tem 3 missionários da OM que moram lá em sepulturas para conviver e evangelizar aqueles caras. Então, nesse tempo de ensino, aí, nesses anos, 15 turmas formadas. Por isso, eu aprofundei em alguns caras mais que outros. É claro, isso tem muito aquilo de quem busca, quem quer, quem está afim, não é? Mas eu me sinto sempre participando em alguns cultos por aí, vários, não é? Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú, que cresce a passos largos, não é? Cada vez que eu vou lá, está maior em todos os sentidos. E o pastor de lá, com muita bondade e carinho, e eu entendo isso, veja, não tenha nenhum... É a única coisa que Deus me chamou a fazer, e eu tenho que fazer. Toda vez que eu prego lá, ele diz, eu não seria o pastor que eu sou se esse cara não tivesse acreditado e investido em mim. E eu falo, aleluia, é só o que eu tenho que fazer. Não fiz mais que a minha obrigação. E assim em várias igrejas. Igreja Batista de Santo Amaro, com Valdeci, não é? Roberto Schenck e a turma do CAD. E por aí vai. Vários e várias. Missionários da OM. 8 jovens do meu grupo de discipulado, que são missionários em tempo integral, nos lugares mais diferentes do mundo aí. Agora, tem hora que você aprofunda e realmente você não faz... Ali é um seminário, você espera que dê alguma coisa. Mas eu quero acabar contando... Eu era pastor de uma igreja coreana em São Paulo. E, enfim, por uma série de fatos, começou a ter lá um culto com homens e mulheres de rua, mendigos, de São Paulo. Mendigados em PhD. Os caras são bons no negócio. Não é mendigo de 2 meses, não. Era um culto mais cheiroso do mundo, não é? Eles iam almoçar comigo uma vez por semana, sempre numa média de 180 a 250, homens e mulheres de rua. E aquilo cresceu por conta de um outro trabalho que a gente tinha com operários. Eu nunca quis aquilo, para ser franco. Aquilo me dava uma dor de cabeça tremenda. Quantas vezes eu falei, eu vou parar com isso, a igreja não está nem aí. Cada vez que eu viajo, eles querem acabar com esse trabalho. Não é? Eles dão a comida e os caras, é tudo estrangeiro na igreja, era uma igreja de estrangeiro, só falava português, eu e o Rex, o cachorro. A cada vez que eu viajo aqui é uma confusão. E aí um dia eu falei, deu para minha bola, parei. E minha mulher, do jeito que estava, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. Ela falou, mas Deus mandou separar. Eu falei, não vem botar Deus no meio. Mania. Eu falei, eles não estão ganhando nada com isso. Ela falou, tão sim. É a única vez na semana que eles comem uma comida decente, feita para eles. Podem tomar banho e tem pessoas que estão ouvindo e dando um carinho para eles. É muito pouco, ela me disse. Eu falei, ela falou, então, para eles é tudo. É todo o carinho que eles têm. Mulher, quando quer apelar, é uma desgraça. Eu respirei e falei, tá bom. E ali naquele dia eu falei, Deus, eu não sei quando vai acabar, mas eu vou aprofundar. E o jeito que eu achei ali, um dos jeitos,
foi pregar mesmo para os caras, não só eles irem comigo, eu pregava, mas aí eu comecei a pregar, fazer apelo e tal. Como eu estava numa igreja de estrangeiros, que de fato não ia ter mais do que aquilo para eles, sei lá da onde também me veio o lampejo que eu dizia, quando eles vinham, aceitavam, o cara aceita Jesus, aceita sopa, aceita engove, aceita tudo, e eles vinham, mas eu comecei a orar e acreditar que alguns de fato estavam sendo compungidos pelo Espírito Santo, faltava-lhes uma chance, e eu comecei com a ideia maluca de dizer, se você de verdade está aceitando a Jesus, você já viu que aqui é coreanada, é eu e vocês aqui uma vez por semana, e ninguém está afim de ter vocês mais que isso aqui, o papo é esse, mas Deus está. Então, se é verdade que você está se convertendo, sai daqui, e perto da praça onde você fica, do viaduto que você dorme e tal, o que mais tem aí é a igreja evangélica. Bobear tem mais igreja evangélica que demônio na cidade. A hora que você vê uma, se é de verdade isso que Deus está no teu coração, lembra do que esse teu maluco amigo aqui falou, vai lá, respira fundo e pede uma chance. Diz, ó, estava vindo um doido aí que prega aí numa igreja aí, que dá uma comida pra gente aí, mas é tudo, eles não vão fazer mais que isso lá. Cada vez que eu viajava, tinha uma reunião para acabar o negócio. Tinha um presbítero lá que aumentava o tranco para mim. E eu falava isso para eles sem saber nem porquê. E os malucos começaram a fazer isso. Não é? Eu sei disso por algumas coisas que te conto breve. Que primeiro, eu fui dar aula no Seminário das Assembleias de Deus, na sede das Assembleias de Deus lá do Belém, a convite do pastor Eude, passar um dia dando aula lá, um sábado. E quando terminou a aula, a última das aulas, eu tinha dado acho que 5 aulas, eu estava bem cansado. Eu parei no corredor esperando o pastor Eude pegar as coisas lá na sala, e chegou perto de mim um irmão, bem estilinho, Assembleia de Deus assim, né? Pastinha bem bacaninha, seu terninho simples, mas bem cuidado. Um negro, assim, aquele sorrisão branco, destacado, um bigodinho, e ele vinha rindo para mim assim, né? Eu vi aquele piano chegando assim, eu também ri para ele, né? Ele falou, o senhor lembra de mim? Eu falei, não. O irmão não me leva a mal, mas tanta gente, a gente se conhece da onde? Ele falou, o senhor devia saber. Eu falei, putz, que feio. O irmão, leva a mal de novo, é tanta gente. Mas a gente se encontrava toda semana. Eu falei, toda semana eu me encontrava com esse louco. Aí eu já comecei a preocupar com a minha integridade psíquica, não é? Você tem certeza? Mas como tem muito doido que é crente, eu sou, né? Falei, vai que esse é mais que eu, ele está achando que eu sou quem eu não sou. Não é? Eu falei, mas na onde a gente se encontrava? E aí ele brincou comigo um pouco, e quando o pastor ia um dia chegando, ele falou, o senhor lembra do culto que o senhor fazia toda semana, naqueles anos, lá na igreja coreana com os mendigos? Aí eu dei aquela engasgada. Falou, o senhor lembra do fulano que o senhor fazia piadinha de vez em quando por causa do bonezinho que eu usava? Eu até lembrava, mas aquele não era o mesmo cara que eu fazia piada com o bonezinho. Aquele tinha 70 anos mais que esse, de desgraça nas costas, de malhação do vício na cara. Eu falei, não, você não é aquele cara. Ele falou, sou, pastor. Um dia eu saí de lá, o senhor pregou e falou, procura uma igreja. Eu comi e falei, é hoje. A minha família, da onde eu fugi, nunca mais voltei, mora aqui perto. Eu sempre vi essa igrejinha da Assembleia de Deus, a congregação do meu bairro. E naquele dia, sem minha família saber de nada, eu fui lá e tinha um diácono lá, carpino a igreja. E eu falei, o senhor é aqui da igreja? Ele falou, eu sou diácono. Eu sentei, chorei e falei exatamente o que tinha acontecido. Que eu estava no culto, que o senhor estava pregando, que eu aceitei Jesus e que lá não ia ter jeito e que o senhor falou para a gente procurar uma igreja brasileira que acolhesse. Por favor, vocês podem me acolher? Acolheram. Ele falou, e agora eu estou aqui, eu já fui diácono, agora eu sou obreiro e tem mais um ano para eu terminar meu curso e ser consagrado pastor. Eu falei, e onde você está morando? Ele falou, em casa, perto da igreja. Voltei, reconquistei minha esposa, meus filhos e o respeito. Aprofunda. Esse é o teu lance. Cheguei em Seul. Senta aí que eu já vou acabar. Cheguei em Seul. Cara chato. Os caras vão ver Fantástico. Os caras vão ver Fantástico.
Termino aqui. Fui numa casa de recuperação de garotos drogados, moços, acolhidos da rua. Mesma coisa. Cheguei lá e o rapaz ficava olhando para mim, o obreiro, o braço direito do pastor. Ele olhava e eu já estava incomodado. Falei, será que rasgou minha roupa? Será que... E ele me olhava e ria. Eu falava, esse cara tá estranho. Ele olhava e ria. Deu umas 3 horas, eu falei, não, ô meu, vem cá. Você fica olhando para mim rindo e eu ouvi a mesma coisa. O senhor lembra de mim? Falei, não. O senhor lembra do culto dos mendigos? E eu tremi de novo. O senhor lembra do Rasta? Ele usava um negocinho Rastafari. E era o moço. Cada vez que eu tinha uma dessa, eu me quebrava todo. Amém. Eu dizia, puxa vida, tem que aprofundar mesmo. E aí quando eu cheguei em Seul, no aeroporto de Seul, com 300 brasileiros, eu desci, e a primeira curva que eu fiz no aeroporto estava o meu amigo Moisés, que é coreano, que estava lá, estava no aeroporto porque a mãe estava com a gente no mesmo voo. Ele me abraçou e antes de eu perguntar como é que está a família, de falar qualquer coisa, ele falou, eu tenho que te contar uma coisa. Antes de vir para cá, eu estou aqui há 4 meses, eu estava no Brasil e no dia que eu ia vir embora, você lembra daquele fulano assim, assado, que ia lá no culto, lá na igreja? Nossa, esse cara era torto. Ele chegava atrasado, tinha fechado o portão, ele ficava me jurando do outro lado, sabe? É gordo viado, vai ser atropelado, teu filho não sei o quê, e papapá. Eu falava, pô, meu, tem que chegar na hora. Se eu abrir aí tem mais 200, porque imagina, era no centro de São Paulo. Eu falei, o que tem ele? Morreu? Você foi lá? Ele falou, cara, o cara apareceu lá na igreja no dia de eu vir embora. Ele, a esposa e filho, mas como esposa? Foi, ele se arrumou, casou, ele é pastor numa igreja pentecostal lá em Minas. E ele disse que assim que ele pudesse, a primeira viagem que ele ia fazer era ir lá na igreja contar isso para nós. E ele foi e contou. Aprofundar é tua parte, estender é problema de Deus. Amém. Assume aí, seu fominha. Ora. Vamos orar. Pai, nós precisamos aprofundar como pessoas, como família, como cidadãos, como profissionais, estudantes, filhos. Verdade. E precisamos aprofundar como povo do Senhor. Ô, Senhor. Como crentes, indivíduos, como igreja, comunidade de fé. Livra-nos da ilusão dos atalhos, ó Deus. Sim, atalho é lugar onde a gente aparentemente se dá bem, mas a gente tromba com o resto, com lixo, com perigo. Nós somos o povo do caminho. Jesus é o caminho. Amém. E nós queremos nos aprofundar no caminho, não nos embrenhar no atalho. Que essa igreja nesse próximo ano, ó Deus, Amém. aprofunde. Cada professor, cada líder, célula, irmão, vida de oração, os pastores, cada um esteja aprofundando, sabendo que há muito para ser contado lá na frente com o estender que o Senhor dá quando a gente aprofunda. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Estamos terminando e depois da dança nós vamos ter um coquetel servido ali fora. Espero que não esteja chovendo. Não está chovendo, né, pessoal? Então vai ser, vocês podem sair depois e vamos estar ali fazendo um coquetel, um bolo, tá? Em nome de Jesus. Vamos à dança. Eu sei, eu declararei com meus lábios e o meu coração.
coração direi que só Jesus Cristo é o meu Senhor. Não tenho bem maior além de ti. Não tenho que recusar. De braços abertos pra me abraçar. Seu amor impossível de negar. Por isso eu cantarei. Que tudo se submete ao seu querer. Melhor que sacrificar e obedecer. Por isso eu me entregarei. Que a verdade é só tu és. Melhor lugar pra estar aos teus pés. Sobre as preocupações descansarei. A boa parte eu escolherei. O Senhor de toda a terra, Rei do meu coração. Tu és o Senhor de toda a terra, Rei do meu coração. Tu és Senhor de toda a terra. Então são 27 anos de história, 27 anos de pessoas sendo abençoadas e transformadas por Deus, e a gente quer celebrar isso, a gente quer cantar um parabéns com todos juntos aqui, então peço que você se coloque de pé, que você chegue perto aqui, pode vir o mais perto possível. A gente vai ter um bolo aqui que vai representar esse momento, e a gente sabe que o som aí está quase, a gente sabe que Deus faz coisas maravilhosas, grandiosas e merecem ser celebradas, a gente merece se alegrar com isso. Deus fica muito feliz em ver você aqui essa noite, podendo ouvir várias histórias de pessoas que, pela graça dele, puderam ser transformadas e ter as suas famílias impactadas, e que isso continue por mais 27 anos, mais 50 anos, até a volta de Cristo, e a gente se alegre muito na presença de Deus. Então, tá chegando. Esse bolo é para você, esse parabéns é para você. Você faz parte dessa família. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus ao céu.
Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por 27 anos de igreja, 27 anos aqui nesse bairro, nessa cidade. Que a Tua graça se multiplique sobre nós e muitas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Dê parabéns para quem está próximo de você, dê um abraço. A gente vai ter aqui no estacionamento um coquetel. Fique à vontade, você pode se dirigir aqui e participar da celebração conosco. Deus te abençoe.